Até que idade uma criança é inocente? Na Bíblia não existe uma idade específica de quando uma criança começa a pecar e passa a ser responsável diante de Deus pelos seus erros. Os antigos falavam que uma criança é inocente até os 7 anos de idade, mas isso não tem nenhuma base bíblica. A minha mãe falava isso, que ela aprendeu com a avó, com minha avó, né? Com os antigos. Então a gente também pensava assim. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 39, diz que uma criança não sabe nem bem nem mal. Mateus capítulo 18, versículo, deixa eu ver aqui, 4. É do 1 até o 5, só que eu vou ler só o 4. 3 e 4. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Jesus tomou como exemplo uma criança. Agora, capítulo 19, 13, do 13 até o 15. Eu vou ler o 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, o que Jesus disse? Para ir para o céu tem que se tornar igual uma criança. E o reino dos céus é das crianças, que são inocentes e puras. Como já tinha dito, criança não sabe nem bem nem mal. A ideia que uma pessoa nasce em pecado não se encontra na Bíblia. Uma pessoa nasce com a semente do pecado herdada de Adão e Eva, com a natureza pecaminosa herdada de Adão. Essa semente vai germinando conforme ela vai crescendo e alcançando maturidade. Salmo 51, versículo 5, Davi disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui de maneira nenhuma pode ser interpretado que ele nasceu em pecado. Ele nasceu com a natureza pecaminosa, com a semente do pecado, que isso vai germinando, vai se desenvolvendo conforme cresce e alcança maturidade suficiente para ser responsável pelos seus erros e pelos seus pecados diante de Deus. Davi ele reconhece que desde a sua infância possui uma propensão natural para o pecado. Ele reconhece que a sua natureza é pecaminosa. Tanto existe pré-adolescente com 11 anos, 12 anos, com mentalidade de 10, como também existe crianças de 10 anos com mentalidade de 15. Então, por isso, ninguém pode afirmar uma idade exata onde uma criança, um adolescente, começa a ser responsável pelos seus pecados. Mas, seja um adolescente ou seja um adulto que cometam pecado, mesmo que achem que aquilo não seja pecado, se morrer nessa situação não será salvo. A pessoa, quando ela toma a atitude de servir a Deus, ela vai atrás da verdade para saber o certo do errado. Vamos supor uma adolescente, 14, 15 anos, seja rapaz ou seja moça. Vamos supor que ela tem relação sexual com seu namorado ou com outros, ela não será inocente diante de Deus se morrer nessa situação. Ela já tem maturidade suficiente para entender o que é certo e o que é errado. Mesmo que ela ache que isso não é pecado e não é errado, mas quando a pessoa toma a atitude de servir a Deus, ela vai atrás. Se dizem que é pecado, então por que é pecado? Não só isso, mas qualquer coisa. Dizem que é pecado, então vai atrás da informação, da prova bíblica e da prova com aqueles que entendem da palavra, para saber se é errado e por quê.
Então, ninguém será inocente diante de Deus, somente crianças. Chegou a uma certa idade, será responsável pelos seus pecados. Então é isso aí, então. Obrigado mais uma vez.